da Rede Municipal de Itabira. Estou aqui hoje para rever com vocês o que vocês fizeram no caderno de atividades 1 do 5º ano. Para a gente começar a conversar a respeito do que vocês fizeram no caderno 1, eu trouxe aqui umas fichas escalonadas, porque nos remete ao sistema de numeração decimal. Então, o que é sistema de numeração decimal? Primeiro, a gente tem que lembrar que ele só usa 10 símbolos. Quais são os símbolos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses 10 símbolos, nós conseguimos contar e representar todas as quantidades. Por quê? Porque além de usar 10 símbolos, ele também é um sistema posicional. O que significa isso? Que dependendo da posição onde o algarismo fica, ele recebe um valor diferente. Por exemplo, se fosse uma contagem, nós teríamos contado até 9, depois do 9 viria o 10. Para representar o 10, eu já utilizo quantos símbolos? 2 símbolos, que também são chamados de algarismos, né? Então, eu uso o 0 na ordem da unidade e 1 na ordem das dezenas. Então, este 1 na ordem das dezenas, ele tem uma posição diferente se eu usar o 1 aqui na ordem da unidade. Aqui eu já estou compondo que quantidade? 11. Então, o 1 aqui representa uma unidade. O 1 na dezena representa uma dezena. Se eu usar o mesmo 1 e colocar ele na posição da centena, ele vai representar uma centena. Que quantidade que eu estou formando aqui? 111. Isso é o princípio posicional. 1, eu tenho o valor relativo, absoluto do 1 é sempre 1, mas dependendo da posição em que ele fica, muda o valor do número. O 1 na centena vale uma centena ou 100 unidades. O 1 na dezena vale uma dezena ou 10 unidades. O 1 na unidade vale uma unidade. Então, isso é o nosso princípio posicional. E se eu tiver o 1 na unidade de milhar, quanto é que ele vale? Vou colocar mais um 1 aqui na nossa série. Então, esse 1 na unidade de milhar, ele vale 1000 unidades. Como que eu faço a leitura desse número? 1111. Então, é sempre importante a gente reparar, passadas as 3 primeiras ordens, das ordens em seguinte, cada vez que eu tiver mais 3, eu vou estar formando uma nova classe. Para mudar de uma classe para outra, a gente tem palavrinhas específicas. Então, do milhar, eu uso 1000, 1111. Se fosse do milhão, eu usaria 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. As contagens não terminam. Embora a gente não tenha contato com 1 milhão de reais, eles existem e a gente escuta muito falar sobre isso na televisão. Correto? Muito bem. Separei aqui mais 4 fichinhas para a gente conversar um pouquinho. Nós falamos sobre o princípio posicional, como que a posição em que o algarismo está faz diferença na composição do número. Então, eu coloquei que todos os algarismos são iguais, só que eles estão em posições diferentes. Vocês já perceberam que a cor interfere aqui nas minhas fichas escalonadas, né? Por quê? O 2 da unidade representam 2 unidades. O 2 da dezena representam 20 dezenas. O 2 na ordem das centenas representa 200 unidades. O 2 na ordem da unidade de milhar representa 2000 unidades. Então, quando te pede para decompor um número como esse, como que a gente faz uma decomposição? Eu posso escrever 2000 mais 200 mais 20 e mais 2. Eu também posso escrever diferente. Esse 2, 2 vezes 1000, é a mesma coisa que 2000?
2 vezes 100 é a mesma coisa que 200? 2 vezes 10 é a mesma coisa que 20? E 2 vezes quanto que seria a mesma coisa que 2? Ah, pode ser vezes 1, porque 2 vezes 1, 2. Então, eu continuo com 2 unidades. Então, quando te pede para decompor, você tem N opções de decomposição. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, vou mostrar aqui para vocês, é o que acontece com as ordens. Por exemplo, se eu tenho 10 unidades, eu tenho que lembrar que formam uma dezena. 10 dezenas formam uma centena. 10 centenas formam uma unidade de milhar. Mudei de classe. 10 unidades de milhar formam uma dezena de milhar. E assim por diante. 10 dezenas de milhar formam uma centena de milhar. Formei a segunda classe, está completa, porque eu tenho unidade, dezena, centena. Isso a gente pode representar no quadro valor de lugar. Tem gente que chama quadro de valor de lugar, tem gente que fala quadro posicional, tem gente que fala quadro de ordens. Então, na atividade 1 de vocês, aparecem 3 números para vocês representarem no quadro de ordens, falarem a respeito dele. Então, aqui eu trouxe 3 números diferentes do de vocês, não coloquei igual. Então, nós vamos lá começar. Nós temos 3.406. Como ele fica no quadro de ordens? A primeira ordem é a ordem das unidades. A segunda ordem, a ordem das dezenas. Terceira ordem das centenas. Eu estou falando aqui que as 3 ordens juntas formam a classe das unidades. E a unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar já formam a classe dos milhares. Eu vou começar a representar o 3.406. Qual era a primeira ordem mesmo? Unidade. Então, eu começo do 6. Ah, esqueci de falar. A gente em matemática não fala todos os... A gente não fica escrevendo esse tanto de palavra. Então, tem símbolo para representar tudo. A unidade é o U maiúsculo, a dezena o D maiúsculo, a centena o C maiúsculo, a unidade de milhar o M, dezena de milhar DM, centena de milhar CM. É legal a gente perceber que tem que ser em maiúsculo, porque é uma convenção matemática, para a gente não misturar com outras coisas, tá certo? Aí vamos voltar no 3.406. Primeira ordem que eu coloco no quadro é o algarismo 6, o segundo... Na ordem das dezenas está o 0, na das centenas o 4, na unidade de milhar o 3. Por isso que a gente lê 3.000. Passou de uma classe para outra, tem uma palavrinha que a gente tem que acrescentar. Tudo bem? Aí agora, nosso segunda quantidade, segundo número, 43360. Se eu não sei ler esse número, eu posso falar cada quantia na ordem. Como que eu coloco no quadro? Eu começo de quem? Da unidade. Depois dezena, depois centena. Qual o algarismo na ordem das centenas? O 3. O 3 na ordem das centenas vale quanto mesmo? 300 unidades. E na ordem da unidade de milhar? Outro 3, quer dizer, esse segundo 3 que eu estou colocando aqui, ele tem o mesmo valor que o anterior? Não, se ele está na unidade de milhar, ele vale quanto? 3.000 unidades. Falta mais um algarismo. Qual que é o algarismo que está faltando? O 4. Ele vai para onde? Para a ordem das dezenas de milhar. Agora eu consigo ler esse número. Como que a gente faz para ler? Nós lemos o que tem antes da classe, de terminar a classe dos milhares, eu leio junto. Então, é 43. Qual é a palavrinha? 1000. 43.360. Escrevi por extenso o nosso número. O próximo número que a gente vai colocar, eu nem vou lê-lo agora. Vamos só colocando lá. Quem que está na ordem da unidade? O 4. Quem aparece na ordem das dezenas? Outro 4. Quem eu vou colocar na ordem das centenas? O 3. Na unidade de milhar? O 0. Na dezena de milhar? O 3. Tem alguém para colocar na ordem das centenas de milhar? Ah, tem sim. O 6. Como eu faço a leitura agora?
630.344. Então, a escrita por extenso a gente já aprendeu. Com essa revisão que a gente fez, dá para vocês voltarem lá na sua atividade 1 e ver se você conseguiu resolver bacaninha. Na página 19 do caderno de vocês, está a atividade 2. A atividade 2 começa com, ela nos remete a um croquis. É estranha essa palavra, né? Vocês devem ter pensado. Qual é a diferença de um croquis para um mapa? O mapa, ele é fiel às medidas. O croquis não, a gente consegue fazer à mão livre, por exemplo. Se você for fazer um croquis da Avenida João Pinheiro, com certeza vai aparecer a rodoviária como ponto de referência e a pracinha redonda como outro ponto de referência. Então, isso é um croquis, você faz o seu desenho, como você imagina que é. Então, Luciana fez o croquis do desenho para chegar à chácara. Então, ela colocou, depois que você fizer o retorno, e o retorno lá no croquis, ele aparece como a praça, como uma praça redonda, é um redondo, né? Então, você faz o retorno, só tem uma opção de entrada no retorno, então não tem erro, você vai entrar. A partir do momento que você entrou pela estrada, você vai se dirigir para a direita ou para a esquerda. Quando eu me localizo num mapa ou num croquis, eu preciso posicionar o meu corpo. Se a praça ela está virada, eu estou entrando nesse sentido, eu tenho que me enxergar naquele sentido. Então eu sei que a minha esquerda está aqui para vocês e a minha direita está no outro lado. Onde é que Luciana entrou? Ela virou à esquerda ou ela virou à direita? Posiciona o seu corpo como eu fiz, fica fácil de descobrir aonde ela está virando. E assim a gente vai fazendo o tempo todo enquanto eu estiver movimentando dentro do croquis. Eu preciso posicionar o meu corpo. Se depois eu virei, eu tenho que me imaginar para eu saber onde está a minha direita, onde está a minha esquerda. E quando eu falo com vocês, a sua esquerda está diferente da minha. Por quê? Porque eu estou de frente para você. Então, tome esse cuidado. Na hora de escolher a melhor opção nessa questão, vocês podem perceber que tem duas opções possíveis. Por quê? Se ela for fazer o caminho menor, ela vai entrar na rua 3, que está mais perto da estrada que ela está. Ela vai conseguir chegar na chácara? Vai. Se ela fizer a opção de entrar na rua 4, ela também vai conseguir chegar na chácara? Vai. Então prestem atenção, porque nessa atividade vocês têm duas opções de resposta correta. Não está só uma opção. Depende se você vai querer fazer o caminho mais curto ou o caminho mais longo. A atividade 3 trouxe para nós uma lista de problemas matemáticos para serem resolvidos. Então, eu vou ler com vocês, por isso é que eu peguei o meu caderno de atividades. Está na página 19. O primeiro problema é assim: Maurício deu 5 voltas em uma pista e com isso percorreu 940 metros. A pista de corrida tinha quantos metros? Tem hora que a gente fica pensando, como é uma pista de corrida? Eu até trouxe uma imagem do que seria uma pista de corrida. Geralmente, a pista de atletismo ela é construída em torno de um campo de futebol, para aproveitar o espaço, né? Para ter público. Então, aproveita o mesmo espaço. Então, esse aí é um exemplo de uma pista de atletismo clássica, né? Então, ele percorreu 5 voltas com 940 metros. Esse problema pensa que eu vou fazer o quê? São duas grandezas diferentes, voltas e metros, são coisas diferentes. Então, eu não posso somar coisas diferentes e nem posso subtrair coisas diferentes. Eu posso fazer quais operações que eu tenho de alternativa? Ou eu vou multiplicar, ou eu vou dividir. Mas eu tenho o total que ele percorreu. Ele percorreu a pista 5 voltas para dar 940 metros. Então, cabia a você pensar, será que adianta multiplicar nessa hora? Não vou te dar
Não vou te dar ideia, você vai ter que pensar sozinho, só te dei uma pista. Problema de letra B. A família de Maria tem 16 pessoas, incluindo tios e primos. Eles precisavam tomar uma vacina que custa R$ 25 para cada pessoa. Se cada um der R$ 30, quanto vai sobrar no total para comprar um lanche? Eu coloquei aqui R$ 25 em moeda do nosso real, R$ 30 em moeda do nosso real. A gente tem 2 ou 3 jeitos diferentes para resolver esse problema. Sempre em matemática a gente tem mais de uma opinião, uma opção. Então lá, se eu pensar no R$ 25, eu posso multiplicar R$ 25 por 16 pessoas e vou descobrir o total que eles pagaram pela vacina. Então, mas se eu pensar assim, eu vou ter que multiplicar também R$ 30 por 16 pessoas para eu ver o total de dinheiro que eles arrecadaram. E aí, para eu saber quanto que sobrou para o lanche, é só eu fazer uma subtração, descobrir a diferença. Agora, eu posso só olhar para o dinheiro e pensar, se eles tinham que pagar 25 e estão pagando 30, quanto que 30 é a mais que 25? Ah, R$ 5. Então é só multiplicar R$ 5 por 16 pessoas e eu vou responder o problema que é o tanto do lanche. Cada um tem que escolher. Eu deixei o espaço bonitinho para vocês escreverem uma resposta. A resposta eu escrevo como? Eu volto na pergunta. Se cada um der 30, quanto vai sobrar no total para comprarem um lanche? Então a minha resposta tem que começar. No total vai sobrar tantos reais. É importante que você escreva uma boa resposta. Comece com letra maiúscula, não se esqueça. O problema C já fala de um estacionamento que tem 3 setores. Cada setor com 20 vagas. Qual o total de vagas desse estacionamento? Então eu trouxe uma imagem aqui de um estacionamento que tem cabe exatamente 20 carros. Vocês podem ver que não tem todos os carros nesse estacionamento nessa hora. Tem umas vaguinhas sobrando ali, isso não importa. O que importa é, se cabe 20 carros em um setor, em 3 setores caberão quantos? Eu posso fazer por adição, pensando 20, mais 20, mais 20, ou eu posso fazer por multiplicação, que é descobrir quanto é 3 vezes 20. Então, um probleminha bem simples, vocês não devem ter tido problema com ele. O problema de letra D é do Tiago. Tiago tinha 1.150 selos em sua coleção. Herdou mais alguns selos de seu avô e ficou com 1.600 selos no total. Então aparece essa palavra herdou. O que é herdar? É a gente receber, né? Ganhar de presente, ou quando uma pessoa morre, deixa uma herança. Essa palavra herdou vem da herança. Então ele recebeu mais alguns selos do seu avô. Quantos selos Tiago herdou do seu avô? Nem todo mundo conhece uma coleção de selos, mas é muito comum pessoas guardarem selos, porque os selos contam histórias. Então, quando acontece um acontecimento diferente num país, geralmente cria-se um selo, as personalidades, os presidentes. Então, através dos selos a gente tem história e muita gente gosta de fazer coleção de selo, embora não seja uma coisa muito comum. Aí ele tinha 1.150, herdou um tanto, que eu não sei quanto, e ficou com 1.600. O que eu quero saber se quanto, e vocês podem perceber que agora, olha, tudo é selo. A única unidade, a única grandeza que tem nesse problema só se fala em selos. Quando eu tenho uma quantidade, outra quantidade da mesma coisa, eu posso juntar, eu posso subtrair. Nesse caso, qual a operação que era melhor? Eu tinha um tanto, ganhei mais um tanto e fiquei com um tantão. Para eu saber quanto eu ganhei, o que eu preciso? Você já deve estar pensando, né? Deixa você resolver esse aí. É só subtrair? Parece que é. Vamos lá. O problema de letra E. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 14 horas desta quarta-feira, entre parênteses, aparece qual foi o dia, 22 de abril.
o número de mortos pela Covid-19 no Brasil. São 1.093 no estado de São Paulo, 461 no Rio de Janeiro e 282 em Pernambuco. Considerando apenas esses 3 estados, qual o total de mortes até este dia? A gente sabe que agora mudou muito o cenário, mas pediu para a gente fazer só até aquele dia. Se a ideia é o quê? Eu só estou falando em mortes, total de mortes. Vocês repararam que a grandeza é a mesma? Quando é a mesma grandeza, eu posso somar? Posso, eu posso subtrair também. Eu não posso multiplicar nem dividir, porque se fala da mesma grandeza. Tudo é quantidade de mortos. Então, o nosso papel aí é apenas somar. Pronto. Deixo vocês pensando as respostas desses probleminhas. Para fazer a atividade 4, a gente vai precisar de ter alguns palitos de fósforo. Eu trouxe a minha caixinha, nem peguei a tampa, porque não é hora de riscar fósforo, né? O nosso objetivo é pensar a matemática com um palito de fósforo. Então, por isso é que está escrito lá no caderno de vocês na página 21, desafio para fazer com a ajuda de um adulto, para não ter perigo de fazer fogo. Ninguém aqui está para fazer fogo, é para pensar a matemática. A atividade começa com triângulo, falando que a figura que está aqui representa um triângulo equilátero. O que é mesmo um triângulo equilátero? Essa palavra equilátero, se a gente perceber aqui, ó, 1, 2, um lado do triângulo, 1, 2, um lado do triângulo, 1, 2, um lado do triângulo. Cada lado da figura tem exatamente a mesma quantidade de palitos. Isto significa que os lados possuem a mesma medida. Então, a primeira atividade só pediu para a gente observar. E tem 6 palitos, 2, 4, 6, 6 palitos. No segundo, já coloca para a gente assim, agora resolva os desafios, vamos brincar com isso. Se eu pegar mais um palito, eu tinha 6 com mais um, 7. Eu agora tenho 7 palitos. A proposta é que eu faça 3 triângulos equiláteros. Se eu colocar ele aqui no meio, que é a minha primeira vontade, eu tenho quantos triângulos equiláteros? Esse aqui de cima, tirando aqui, só com 3 palitos é um triângulo equilátero? Todos os lados têm a mesma medida? Tem, porque os palitos são todos do mesmo tamanho. Então, quando eu coloco aqui, eu passei a ter quantos triângulos equiláteros? Ó, o grande, que eu já tinha, e o pequeno, que eu passei até agora. Resolve o meu problema? Não resolve, porque pediu para eu fazer 3. Então, não posso fazer assim. Não é uma boa solução. Eu só consegui fazer 2. Eu preciso, então, não falou quantas vezes eu posso mexer. Eu tenho liberdade, eu posso brincar, que é esse o objetivo. Ó. Com 6 ainda, eu formei mais 2 do mesmo tamanho. Então, o nosso objetivo aqui é brincar. E se eu colocar aqui, eu estou formando 3, eu posso falar que eu tenho 1, 2, 3 triângulos? Posso. E tem diferença se eu mudar a posição? Colocar a posição aqui também resolve o problema? Não me falou que eu não podia mexer. Então aqui a gente é livre para mexer o tanto que quiser. Nós temos 7 palitos. Agora, a próxima atividade já pede para a gente pegar 9 palitos. Se eu tenho 7, quantos que eu tenho que pegar na minha caixinha? Apenas mais 2, porque 7 com mais 2, 9. Aí falou, forme 5 triângulos equiláteros. Eu já percebi que para eu formar um triângulo equilátero, eu preciso de 3. Se eu colocar mais 2, eu estou formando 2 triângulos equiláteros. Uai, para fazer o primeiro eu gastei 3, mas para eu fazer o segundo, eu não gastei 3, porque o mesmo palito foi usado em 2 triângulos. E a gente vai fazendo composição. Com mais 2, eu tinha 3, 4, 5, 6, 7. E com mais 2, eu posso fazer em qualquer lugar que eu quiser. Eu tenho liberdade aqui de fazer. Agora, quando eu coloco aqui, ó, eu não vou formar
4 triângulos, 1, 2, 3, 4, mais os 5 grandão. Legal também. Então, a gente tem muitas respostas possíveis. Agora, a atividade C, ela é um pouquinho diferente, porque ela me dá assim 3 triângulos. Fala comigo assim: você agora mexa apenas 2 palitos. Mudou a atividade. Eu agora não tenho liberdade de bagunçar tudo e começar de novo. Eu só posso mexer em 2 palitos. Então, eu tenho que pensar. Se eu pegar esses 2 do meio aqui, eu já tenho quantos triângulos? 2. O que eu quero formar? 3 triângulos. Ah, se eu colocar aqui para baixo, eu fico com 3 triângulos? Fico, mas ficou um caminho ligando eles aqui. Tem uma solução melhor do que essa? Então, a gente tem que pensar. Se eu não vou mexer com esse, onde é que eu vou mexer? Aí você tem liberdade para brincar com o seu palito. Aqui também eu fiz, ó, mexi só 2 palitos, deixei os outros todos no lugar. Então, essa questão a gente tem que pensar um pouquinho mais. Acredito que você vai conseguir descobrir como você vai conseguir formar os 3 triângulos. Bem? A quinta atividade do caderno de matemática, que está na página 23, ela começa pedindo para que vocês observem um aviso. Eu vou lê-lo para vocês. Os contatos próximos de baixo risco de exposição são aqueles que tiveram contato momentâneo, casual, com um doente com Covid-19, movimento, circulação ou conversa frente a frente até 15 minutos. Estas pessoas devem ficar em vigilância passiva. A menininha leu essa notícia e ficou pensando: quanto tempo leva 15 minutos? Então, quando fala contatos de baixo risco de exposição, é quando a gente encontra uma pessoa, essa pessoa está contaminada, mas a gente ficou pouco tempo com ela, até uns 15 minutos. Se a gente estiver usando máscara e a outra pessoa também usando máscara, aí fica baixo risco mesmo, por isso que a gente está tendo que usar máscara. Mesmo assim, eles pedem para que essas pessoas que tiveram contato fiquem em vigilância passiva, ou seja, prestando atenção se o seu corpo vai te dar sinal de gripe ou não, para a gente poder não sair contaminando outras pessoas, porque a gente, mesmo sem sintoma, a gente pode contaminar outra pessoa. Então a menininha ficou pensando: quanto tempo leva 15 minutos? Eu trouxe aqui um relógio para a gente conversar disso, e vocês tinham que marcar as horas também no relógio. Então eu trouxe aqui o meu relógio, marquei exatamente a hora de início, que foi, que horas está marcado? O ponteiro da hora é o ponteiro menor, ele está apontado para o número 7. O ponteiro do minuto é o ponteiro maior, ele está apontado para o número 12. Esse meu relógio aqui, ele é mágico, porque ele não anda, ele não está andando. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Ele está paradinho. Quem vai movimentar sou eu. Então, quando falo em 15 minutos, se eu pensar o que é 1 minuto, é o intervalo de tempo que o relógio sai aqui das 12 horas, anda 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Então, entre o 12 e o 1, passaram-se 5 minutos. Isso vai acontecer entre todos os números do relógio, por isso que a gente tem 60 minutos para fechar uma hora, porque olha lá, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, chegamos em 7h15. Então, se eu proceder da mesma maneira, contando de 5 em 5, quantas vezes eu vou precisar para mais 15 minutos? Vamos lá, ó, 5, 10, 15, mais 15 minutos, então seriam 7 horas e 30 minutos. Tem gente que fala 7h30, tá correto? Corretíssimo. Na linguagem, a gente pode falar diferente do relógio digital. Esse relógio aqui a gente chama de analógico, porque eu preciso ler, ele gira em torno dos 60 minutos. E mais 15 minutos? Aí vão ser de novo 5, mais 5, 10, mais 5, 15. Como eu faço essa leitura? Vocês observaram
que o relógio, o ponteiro da hora que antes estava apontando para o 7, à medida que eu vou passando 15 minutos, ele agora já está mais perto de quem? De 8. Por quê? Eu posso dizer que faltam 15 minutos para as 8 horas, ou eu posso dizer que são 7 horas e 45 minutos. Vamos continuar, mais 15 minutos, mais 5, mais 10, mais 15. Chegamos então às 8 horas. Vamos ver quanto tempo se passou? Eu fiz aqui na apresentação para ficar fácil da gente entender. Olha lá, nosso primeiro relógio estava marcando 7 horas. Com mais 15 minutos, marcou 7 horas e 15 minutos. Com mais 15 minutos, 7 horas e 30 minutos. Mais 15 minutos, 7 horas e 45 minutos. Com mais 15 minutos, 8 horas. Quanto tempo se passou do primeiro relógio até o último? 15 mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60. Passaram-se 60 minutos ou 1 hora. E assim vocês conseguem terminar todas as atividades do nosso caderno de 5º ano. Do mesmo jeito que a gente fez o intervalo de 15 minutos, iniciando às 7 horas, vocês conseguirão fazer iniciando em qualquer outro intervalo de tempo. Espero que tenha ajudado. Um abraço, até a próxima.